Olá a todos, olá a todas, eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor de língua portuguesa e estamos aqui para concluir uma etapa, né, desse conteúdo, desse gênero textual chamado poema. E eu vim aqui para a gente aprofundar um pouco mais sobre essa coisa chamada rima, não é? Então, vou trazer para vocês de maneira mais detalhada, não é, os aspectos desse constituinte, não é, da poesia, tá? Do poema. Então, as principais características dos poemas eu já venho dizendo a vocês desde, né, as aulas anteriores, né, o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. E sobre a rima, eu tenho aqui para vocês o seguinte: trata-se de um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, né, na música, a qual proporciona sonoridade, ritmo e, obviamente, musicalidade. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e designa a repetição de sons idênticos ou semelhantes no final dos vocábulos ou das sílabas poéticas. Ok? E aí eu trago para vocês o seguinte, olha, palavras que rimam, né? Com alguma, digamos, obviedade, tá bem na cara aí, né? Pela terminação de cada uma dessas palavras. Por exemplo, a palavra amor, ela vai sempre rimar com flor, calor, beija-flor. Então, é uma explicação aqui bem elementar para você entender bem do que se trata a rima e como ela funciona, né? Ela está sempre atrelada a essa fonética, né? Essa sonoridade, não é? Das palavras, ok? Então, vida, ida, cingida, colhida e assim por diante, né? Coração, grão, bênção, missão, ok? Então, um exemplo de poema com rima, eu trago aqui para vocês um soneto decassílabo, né, do Luís Vaz de Camões. Então, vamos a ele. Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então veja que o soneto, esse soneto do Luís Vaz de Camões, que é um escritor, um poeta português, não é, renascentista, então nos idos aí de 1500 e alguma coisa, escreveu um poema épico, né, célebre, não é, chamado Os Lusíadas. Então, um nome importantíssimo, importantíssimo da língua portuguesa. É considerado o maior, né, da língua portuguesa. Então, ele escreveu esse texto e veja que ele tem a cada verso aí existe uma ideia de oposição, de contrários, né? Olha, amor é fogo, mas ao mesmo tempo, né? Ou seja, é fogo que arde, mas que a gente não vê. É ferida que dói, mas a gente não sente. Então, essas dualidades, né? Essas contradições próprias da poesia, próprias da literatura. E é o que a gente chama no estudo de figuras de linguagem, que a gente vai estudar em um outro momento, é o que a gente chama de antítese, ok? Mas vocês perceberam aí o tempo todo a presença de um aspecto, né? Um constituinte, né, da poesia, que é a rima, né? Ou seja, são essas sonoridades emparelhadas, parecidas aí, né? Que se repetem. Então, tipos de rima. Eu quero explicar para vocês aí esses tipos de rima. Dependendo do esquema de rimas utilizado no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, que são formadas entre versos pares e os versos ímpares. E aí, mais à frente eu vou explicar para vocês. As rimas opostas, que estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso, e entre o segundo e o terceiro verso.
As rimas emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. E as rimas internas. Então vamos começar de trás para frente aqui. Olha, a rima interna, também chamada de rima interior. Ela ocorre no meio dos versos. Olha aqui, olha, um exemplo. Peguei um excerto de um haikai, né, chamado O Pensamento, do poeta Guilherme de Almeida. Ele colocou aqui, olha, o ar, a folha, a fuga, no lago um círculo vago, no rosto uma ruga. Então observe que temos duas palavras aqui, lago e vago, que tem uma semelhança fonética e que ela ocorre exatamente no meio dos versos. Então, por ocorrer no meio dos versos, a gente chama isso aqui de rima interna. Okay? Vamos para a rima externa. Ela é também chamada de rima final. É a forma mais utilizada, né, que a gente conhece, é a rima no final dos versos. E aqui eu tenho um excerto do poema Autopsicografia do Fernando Pessoa, que diz assim, olha, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então veja que a palavra fingidor no primeiro verso, ela vai rimar com a palavra dor no terceiro verso. E o advérbio aqui completamente no segundo verso vai rimar com a palavra, o verbo, né? Ou seja, essa palavrinha aqui no quarto verso, a palavra sente. Okay? Então, conforme a fonética, temos também aí, ou seja, de acordo com a sonoridade, né, da palavra, temos aqui a rima perfeita, também chamada de rima consoante ou rima soante. Ela ocorre quando há total correspondência de sons. Então eu digo aqui, olha, um poema do Olavo Bilac, não é, um poeta parnasiano, não é, brasileiro, século XIX, ele colocou aqui, olha, foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Então, observe aí, olha, que aqui tem uma rima consoante, não é? Por quê? Porque há total correspondência dos sons, não tem um som aqui que seja diferente. Os sons, eles são idênticos, né? Foste o beijo melhor da minha vida, ou talvez o pior, glória e tormento. Contigo a luz subi do firmamento, contigo fui pela infernal descida. Okay? Nós temos agora a rima imperfeita, também chamada de assonante, ou rima vocálica, ou rima toante. Não é? Se eu utilizar qualquer uma dessas expressões, está valendo. Então, ela ocorre quando a correspondência de sons é apenas parcial nas vogais. Eu tenho aqui, olha, do poema de Mário Quintana, né, um poeta pós-modernista. Ele diz aqui, ó, no poema do Amoroso Esquecimento, tem um excerto, um trecho aqui, ó. Eu agora, que desfecho, já nem penso mais em ti, mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então veja que é uma rima imperfeita, até pela quantidade de sílabas aqui que a gente encontra entre desfecho e deixo e entre ti e esqueci. Mas ainda assim ocorre aqui uma rima, tá? Temos aqui também a rima aguda, também chamada de rima masculina. Ela ocorre em palavras monossílabas ou oxítonas, seja monossílabas que só tem uma sílaba e oxítonas em que a acentuação, ou seja, a força, não é, a tonicidade da sílaba ocorre na primeira sílaba quando eu conto no sentido contrário, né, de trás para frente, ok? Então eu tenho aqui, olha, estou junto de ti e não me vês. Veja que eu tenho aqui um monossílabo, vês, né? Quantas vezes no livro que tu lês, outro monossílabo, né? Monossílabo porque só tem uma sílaba, né? E meu olhar se pousou e se perdeu, ok? Então aqui é um caso de rima aguda. Isso aqui é do poema Silêncio, da escritora portuguesa Florbela Espanca. No caso da rima grave, eu tenho aqui, olha, que é também chamada de rima feminina,
ela ocorre em palavras paroxítonas, sendo das mais utilizadas. Então, eu vou pegar aqui do Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes. Ele diz aqui, olha, de tudo ao meu amor, serei atento. Esse poema aqui a gente já utilizou em outros momentos, né, em outras aulas. Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, observe que ela ocorre em palavras paroxítonas, que são aquelas palavras cuja tonicidade silábica vai ocorrer na segunda sílaba quando eu conto da última, ou seja, de trás para frente, tá certo? Então, é a penúltima sílaba mais forte. Veja que atento, o tem aí a sílaba mais forte, o tanto só tem 2 sílabas, então tá óbvio aí, essa primeira sílaba. O encanto tem 3 sílabas, a mais forte é a do meio, e pensamento tem 4 sílabas, mas a mais forte é a penúltima, ok? A rima também ela pode se dar não apenas conforme a fonética, mas também conforme a acentuação. Então nós temos aqui, olha, a rima esdrúxula ocorre em palavras proparoxítonas, né? Clame a saparia em críticas céticas. Olha os céticas ali, ó, uma proparoxítona, né? Cética quer dizer descrente. Então, em críticas céticas não há mais poesia, mas há artes poéticas. Veja que o poéticas também tem uma trissílaba ali, tá bom? E conforme o valor também, a rima ela pode ser classificada de rima pobre. Palavras que apresentam a mesma classe gramatical. Ou seja, é quando eu rimo substantivo com substantivo e verbo com verbo. Se eu dou uma variada na classe gramatical, deixa de ser rima pobre. Mas quando eu rimo aqui, olha, o Machado de Assis foi um grande escritor, o maior escritor brasileiro, né? Considerado o maior escritor brasileiro, e ele escrevia também poemas, mas dizem os críticos que a poesia dele não era tão, digamos, tão boa assim, né? E aí ele fez algumas rimas pobres. Olha aqui, ó. Quando ela fala, parece, quando a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Então veja que cala é verbo, do verbo calar, e quando ele fala também é verbo do verbo falar. Então, são palavras da mesma classe gramatical. Então, por isso que é chamada de rima pobre. No caso da rima rica, como eu disse a vocês, são palavras que apresentam classe gramatical distintas, substantivo e adjetivo, verbo e adjetivo, e assim por diante. Eu tenho ilustríssimo, caro e velho amigo. Veja que é o próprio Machado de Assis. Ou seja, da mesma forma que ele era capaz de fazer, da mesma forma que ele era capaz de produzir poemas com rimas pobres, mas ele também era capaz de produzir poemas com rimas ricas, não é? Então nós temos aqui, ilustríssimo caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do corrente, preciso muito de falar contigo. Então, amigo é substantivo, contigo é pronome. Veja que há uma mudança aí da classe gramatical. Isso aqui pertence ao texto Relíquia Íntima. Então, ainda conforme o valor, a rima ela também pode ser uma rima preciosa, também chamadas de rimas artificiais e raras. São rimas forjadas com palavras combinadas que conferem terminações incomuns de sons raros. Então eu tenho aqui, olha, é uma trágica festa emocionante, a bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece e até os membros da família engulham, vendo as lavas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um S. Veja que texto maravilhoso, é de um escritor paraibano chamado Augusto dos Anjos. Ele só escreveu um livro de poesia em toda a sua vida, o livro se chama Eu, né? Mas ele, inclusive, a Academia Paraibana de Letras leva o seu nome, né? É a Casa Augusto dos Anjos. E o Augusto dos Anjos ele é um escritor pré-modernista, só fez um livro em toda a sua vida, mas é um clássico, né? E é interessante porque
ele brinca muito com essa coisa da biologia, né? Essa coisa da ciência, do cientificismo, não é? Você percebe muito isso na poesia do Augusto dos Anjos, essa presença das bactérias, das doenças, não é? Dessa coisa que envolve muito, por exemplo, as pandemias, etc. e etc. E aí ele faz um caso aqui de rima preciosa, né? É uma trágica festa emocionante, dá vontade da gente ler de novo. É uma trágica festa emocionante. A bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece. E até os membros da família engulham, vendo as lavas malignas que se embrulham no cadáver malsão fazendo um S. Né? Malsão aqui é uma palavra que a gente não utiliza no dia a dia, né? Ou seja, uma palavra que de alguma maneira foi se perdendo, né? Na história da nossa fonética, né? Do nosso cotidiano, mas malsão é a mesma coisa que não são, no sentido de o são aqui é que saudável, né? Que tem saúde, né? Então, malsão é aquela pessoa que está doente, né? Está contaminada, está bem. E conforme a posição também, né? A rima ela pode se dar conforme a posição. É a rima alternada. E aí a gente utiliza essa estrutura, olha, A, B, A, B. O A significa que, quando o A se repete, significa que esse verso que é A, ele tem a mesma rima, ele tem a mesma sonoridade, né? Que aquele A que se repete. E o B e assim por diante, né? Então, olha, é também chamada de rima cruzada. Ocorre entre versos, não é? Pares e ímpares, onde o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo verso rima com o quarto. Então eu tenho aqui essa mulher que se arremessa fria e lúbrica aos meus braços e nos seios me arrebata e me beija e balbucia, versos votos de amor e nomes feios. Então observe que o primeiro verso ele vai rimar com o terceiro verso e o segundo verso vai rimar com o quarto verso. É um poema do Vinícius de Moraes e aqui eu retirei esse excerto, é um trecho do soneto de devoção. O Vinícius ele se notabilizou por escrever sonetos, né? É uma forma poética muito comum no parnasianismo, no século XIX, e no simbolismo também. Então, ainda hoje algumas pessoas ainda escrevem sonetos, mas de alguma maneira é uma forma poética que foi sendo deixada um pouco de lado, né? E o Vinícius de Moraes, ele é um poeta que viveu até 1980, né? Escreveu muito, e sobre o amor especialmente, e compôs música com o Tom Jobim, com o Toquinho, com nomes célebres da música popular brasileira. E ele acompanhou várias gerações da nossa literatura. No entanto, eu reporto muito que há uma característica muito presente na literatura do Vinícius, que é essa literatura simbolista ainda do século XIX, talvez influenciada pelo Alfonso de Guimarães e pelo Cruz e Souza, que eram os dois grandes poetas dessa escola literária desse período. Tá? Então nós temos agora também aqui, ainda conforme a posição, a rima intercalada A, B, B, A, ou seja, que eu tenho que intercalar para fazer essa rima, né? Também chamada de rima interpolada ou rima oposta. Ocorre entre o primeiro e o quarto verso, entre o segundo e o terceiro verso. Então, hoje voltas-me o rosto, se ao teu lado passo, e eu baixo os meus olhos se te avisto. E assim fazemos, como se com isto pudéssemos varrer nosso passado. Então é um trecho do poema Indiferença, de Guilherme de Almeida. Eu acho muito bacana esse tipo de rima intercalada. Eu acho que dá um casamento muito legal do ponto de vista fonético, né? Nós temos aqui também, olha, a rima emparelhada. Então é uma rima que se combina ali uma depois da outra. Então nesse caso a rima encontrada entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. Eu digo aqui, aos que me chamam de deputado, quando nem mesmo sou jurado, aos que de bons se babam, mestre,
ainda se escrevo o que não preste. Então, veja aí que tem uma rima aí emparelhada, né? Ou seja, essas palavras em vermelho aí, elas se combinam. E é um poema do poeta modernista, né? O Carlos Drummond de Andrade. É considerado o maior poeta, né, brasileiro, né? Então, ao lado do Carlos Drummond, do João Cabral de Melo Neto, do Manuel Bandeira, são clássicos da nossa literatura. Okay? Conforme a posição ainda, a gente tem a rima misturada, né? Então, um camarada que não sabe fazer uma coisa nem outra, muitas vezes ele faz a rima misturada, a rima mista. Então, qualquer coisa ele se encaixa nisso aí, também chamada de rima mista. Nesse caso, a rima pode ser encontrada em diversos momentos do texto poético, sem necessariamente seguir um padrão de posição, ok? Agora, veja, eu coloquei aqui para vocês a Cecília Meirelles. Não significa que a Cecília Meirelles não saiba fazer, não é, nenhuma dessas outras rimas anteriores a que eu citei, não é? A Cecília é uma das poetas célebres da nossa literatura. Apenas ela escreveu poemas também recorrendo a esse tipo de rima poética, a rima mista, né? E diz-me a desconhecida, mais depressa, que eu vou te levar à vida. Finaliza, recomeça, transpõe glórias e pecados. Eu não sei que voz seja essa nos meus ouvidos magoados, mas guardo a angústia e a certeza de ter os dias contados. Rolo assim na correnteza da sorte que se acelera, entre margens de tristeza, sem palácios de quimera, sem paisagens de ventura, sem nada de primavera. Então, observe que há uma cadência, né? Agora, é um poema com rimas mistas, porque tem várias ocorrências aí de rimas, tem 5 tipos de rimas. Tem uma rima que a gente classificou como a rima A, a rima B, a C, a D e, por fim, a rima E. Ou melhor, tem 6 tipos de rima. Tem a rima F também, sem paisagens de ventura ali, tá vendo? Então, é isso. Então, gente, era o que tínhamos a trazer para vocês aqui sobre a poesia, sobre rima. Espero que vocês tenham gostado. A minha sugestão é de que vocês conversem com o seu professor, com a sua professora, tirem suas dúvidas, façam exercícios, exercitem. Nada importa a teoria se a gente não exercita. E o maior exercício, o exercício mais importante é a leitura. Então, é a gente ler poesia. Inicialmente, inclusive, sem um compromisso, não é? De estar atento a essas questões da rima, da métrica. A poesia, para você entender, a poesia como uma forma de fruição, de alegria, de prazer, como uma espécie de parque de diversão. Então, depois é que você vai para essa outra parte, para essa outra etapa da coisa mais formal. Então, desde já, desejo bons estudos, mais uma vez, a todos e muito obrigado. Até o próximo encontro.